Boa noite a todos. Essa aqui é mais uma live, nosso projeto de lives do Twitter. Hoje a gente vai estar recebendo aqui Vinícius Peçanha, economista, que está fazendo seu doutorado na University of British Columbia. E ele faz um trabalho de pesquisa focado na política, em economia política, na questão de violência e crime. Então, hoje a gente vai falar sobre os impactos das UPPs nas favelas do Rio de Janeiro, que é o seu tema de pesquisa hoje. Então, primeiro, boa noite, Vinícius. Agradecer demais pelo convite, por você ter aceito o nosso convite. E aí, eu queria primeiro, para começar, para que você comentasse um pouco sobre sua pesquisa, seus resultados, o que você tem achado aí nesse tema que é tão relevante hoje. Beleza. Não, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade bem legal de falar um pouco mais, não só da minha pesquisa, mas eu acho que da relevância desse tópico para a cidade do Rio, não só das UPPs, obviamente, né, mas da ideia maior de políticas de segurança voltadas de uma forma a minimizar esse problema, essa crise de insegurança e crise de criminalidade, eventualmente, que a gente tem. Eu acho que a pacificação foi uma delas, tem várias outras que eu acho que a gente pode discutir aqui, que eu acho que é legal mencionar. Talvez eu não consiga falar da minha pesquisa de uma forma tão clara e tão emocionada ou apaixonante como o Gilberto está falando. A parte dele de escrever o modelo lá aquilo foi o ápice. Eu acho que é a melhor definição de um modelo e de como as coisas funcionam. Mas eu acho que eu vou tentar, pelo menos, passar um pouco por alguns tópicos que eu venho me interessado ao longo do tempo. Então, assim, desde o mestrado eu tenho me interessado por esse tópico. Eu acho que quem viveu no Rio nesse período tinha uma esperança e parecia que a cidade estava funcionando, apesar de a gente já conseguia ver algumas falhas, tanto no desenho do programa, quanto na possibilidade, na sustentabilidade dele ao longo do tempo, mas teve um gap ali de 2, 3 anos que a gente achou que aquilo fosse deslanchar. E aí no mestrado eu estava conversando com os colegas e começou a ter muita evidência anedótica de aumento de criminalidade na região metropolitana do Rio. Então, em Niterói, pelo menos, em algumas áreas de Niterói, as pessoas começaram a falar disso. E eu fiquei muito interessado nesse deslocamento espacial de criminalidade. Acho que como eu estava na IPGE, eu tinha uma pegada mais de tentar modelar esse processo. Então, seria um jogo que você escolhia tanto onde entrar no espaço, quanto a intensidade que você entraria. Então, era tentar entender mais ou menos como o equilíbrio desse jogo mudava quando você colocava as UPPs, que são choques locais, e são choques para alguns locais e não para outros. Então, isso poderia ter um espalhamento, um transbordamento espacial. E já tinha algumas pessoas trabalhando, acho que hoje tem mais gente trabalhando com o PP, mas antes tinha o Pedro Butelli, tinha o Bruno Ottoni na PUC também, fazendo um trabalho sobre isso. Só que o meu incômodo naquela época, era que qualquer trabalho empírico que a gente faça tem que tomar muito cuidado com o grupo de controle que você está usando. Então, nesse caso, se você tem espalhamento, você tem um impacto e em outra localidade que está no seu grupo de controle, eventualmente você pode estar sobreestimando o impacto da política. Então, a política pode ter sido melhor do que ela de fato foi. Então, nisso me motivou a continuar pesquisando mais nesse tópico, numa parte mais nesse recorte mais teórico / com essa interseção empírica. E eu acho que a parte que eu mais me interessei pelo tópico disso, acho que estou contando uma longa história para chegar no que eu estou fazendo hoje, mas eu acho que isso tudo fecha. Eu comecei a ter muito contato com pesquisadores e pesquisadoras que vinham pesquisando esse tema de uma outra visão. Então, tem muito sociólogo, socióloga, tem grupos dessas áreas de antropólogos também pesquisando isso. E o contato com isso abriu minha cabeça para várias outras dinâmicas que podem estar acontecendo, para toda uma visão um pouco mais global e menos restrita só à discussão de economia do crime para a violência no Rio. Então, aí a gente pode colocar Alba Zaluar, o Luiz Eduardo Soares, a Silvia Ramos, a Leonarda Musumeci, depois, mais recentemente, a Joana Monteiro, vindo da área de economia, que fez um trabalho fantástico do Instituto de Segurança Pública. Quando eu mexi nesses dados da minha dissertação, viam vários Excéis com abas, um negócio totalmente bagunçado. Eu gastei um tempão organizando. E hoje, se você entra no site do ISP, é tudo bonitinho, você já baixa, está tudo organizado, está tudo num painel. Quando as delegacias mudam ao longo do tempo, está tudo documentado.
eu acho que tem essa pegada de, assim, de tornar a informação mais fácil e mais útil, né, para quem está usando. Tem depois, mais recentemente, ou mais nova, no caso, que teve um trabalho bem legal de antropologia, a Carolina Grillo também, foi uma coisa bem interessante que eu consegui entrar nessa área. E eu acho que foi a parte que foi unificando meu interesse em economia do desenvolvimento e etc. Eu acho que tem uma... Aí vai um pouco do achismo, acho que a gente tem que... teria que mostrar um pouco mais isso, mas acho que tem uma relação muito forte entre dinâmicas e governança criminal com a parte de economia política. Então, tem toda essa literatura mais recente de governança criminal e como os atores emergem, atores que podem prover ordem emergem de um contexto sem bens públicos ou de um contexto com falta de ordem, e como que às vezes eles competem fazem um papel de quase Estado naquela localidade. Então tem uma discussão interessante que a gente consegue linkar com essa dinâmica de atores em economia política. Aí, para falar da minha pesquisa, depois dessa volta toda, hoje eu tenho estudado o impacto das unidades de polícia pacificadora em resultados de educação no curto prazo. Então, o Pedro Butelli fez isso também, mas ele fez lá em 2012, tem bastante tempo. Tentar olhar primeiro se impacta pacificação, impacta em resultados de provas estandartizadas, como Prova Brasil e Prova Rio. Prova Brasil, principalmente, que eu acho que é mais interessante pela consistência ao longo do tempo, por ser uma prova estandartizada nacional. E depois tentar ver como teve um período, mais ou menos de 3, 4 anos, que os UPPs funcionaram, e tem vários poréns nesses funcionaram, que eu quero voltar a isso, porque isso é muito importante, tentar ver que, pelo menos, a redução de violência policial e incursões policiais, a redução do número de tiroteios, isso gera algum impacto no investimento de capital humano, e se esse resultado que eu vejo de melhora em educação, ele pode gerar um impacto na entrada no mercado formal de trabalho do médio prazo. Isso também tem algum efeito, eventualmente, na probabilidade da pessoa ser presa, ou um outro caminho é tentar ver se isso gera algum impacto em investimento de saúde. Se tem essa questão da oferta e demanda de saúde, como que ela é impactada tanto pelos eventos de tiroteio, eventos de violência, como pelos eventos de redução da violência por causa da UPP. Então, por exemplo, se antes você tinha uma clínica da família que ficava fechada por causa de tiroteio, como que a saúde das pessoas primeiro era afetada por isso, depois quando você para de ter esses tiroteios, como que a saúde daquela pessoa é afetada. Então, mais ou menos essa é a agenda de pesquisa que eu tenho. Para os resultados, assim, tem a parte linkando curto prazo, né, da pacificação para os impactos de médio prazo. Eu tenho que consolidar alguns resultados ainda, tem algumas coisas nessa direção, mas eu acho que tem que fazer mais robustez ainda para eu ter mais segurança. Os resultados que eu tenho, mais segurança, dependendo de como a gente define grupo de tratamento e de controle, acho que depois a gente pode discutir isso. Tem várias formas de fazer, acho que eu tentei tomar o máximo de cuidado possível, justamente pelos problemas de transbordamento espacial da violência, né, pelos problemas de grupo de controle. Tem um impacto mais ou menos de 0,16 desvio padrão na prova Brasil de matemática, para o 9º ano, que eu acho que é a idade mais ou menos que eu estou analisando, que eu consigo ver essas pessoas depois. Tem algumas questões aí, mas eu acho que é mais ou menos essa idade que eu acho que, primeiro, pode ser uma entrada que as pessoas saem mais da escola, segundo, elas podem, eventualmente, ir para o mercado de trabalho futuramente, eu conseguiria ver isso. Então, tem um impacto em matemática, a gente não vê muito impacto em português. O impacto em matemática, ela mais ou menos dura até 2, 3 anos, de 2 a 4 anos, depois da pacificação. Eu consigo mostrar que tem pouca heterogeneidade para cor e gênero, então, mais ou menos os resultados são bem parecidos, tanto para português e matemática. E em termos de mecanismo, óbvio que o resultado, o questionamento principal, o primeiro que vem na cabeça das pessoas você pode ter mudado a composição daqueles alunos e a composição dos professores. Isso poderia estar puxando. Eu consigo mostrar com esses dados da Prova Brasil, pelo menos, então são dados um pouco mais agregados, eu acho que eu vou destrinchar isso depois, tenho destrinchado isso depois nessa outra parte. Parece que não tem um efeito muito grande de composição, e o que parece que tem puxado esse resultado, que eu achei interessante, que vai em linha num trabalho etnográfico com professoras
é a Secretaria Municipal de Educação, que parece que tem uma redução da violência dentro da escola. Então, tem esse impacto que parece que tem uma mudança de comportamento, o comportamento pode ficar um pouco menos agressivo, e a gente observa isso no questionário da Prova Brasil. Então, é esse mecanismo que agora eu quero, com esses dados um pouco mais finos que eu tenho, destrinchar até que ponto foi uma mudança de violência dentro da escola, por si só, pelo aquele ambiente ter menos exposto à violência, ou é uma questão da vizinhança? Como que a gente separa isso? Então, é porque aquela escola está numa vizinhança que é menos violenta, sim, ou é porque aquela escola ela mudou um pouco a forma como os alunos estão ali? E tem aluno que está vindo de fora daquela comunidade para essas escolas. Então, essa mudança... Então, tem aluno que mora dentro da comunidade, faz escola fora, tem aluno que mora fora da comunidade e faz escola dentro. Então, mais ou menos pensar nessas combinações para tentar separar o que vem de quê. Então, acho que é um pouco para onde eu estou indo, e essa parte de juntar com um efeito de médio prazo, que eu acho que é uma possibilidade. E também ver outros mecanismos, né? Eu acho que tem uma hipótese tácita, ou tem uma hipótese, no caso, que eu nunca vi ninguém testando para a cidade do Rio, se houve melhora da atividade econômica naquelas localidades, por causa da UPP. Então, é uma coisa que, com esses dados que eu tenho, eu consigo ver também, se pelo menos aumenta o número de estabelecimentos formais naquela localidade, ou se aumenta o número de trabalhadores formais que estão naquela comunidade. Então, tem essa hipótese também de controlar um pouco para o aumento de renda, ou pelo menos ver, né, se houve aumento de renda ou não. Então, é mais ou menos assim, os caminhos para onde eu tenho levado. Muito bom, muito bom. Dá para ver, então, que é uma pesquisa que é bem ampla, né? Não é questão só da violência, tem a questão da educação, de saúde, que você mencionou, então é bem interessante isso. E aí eu vou puxar um pouco para outro lado, que você até comentou das UPPs, se é da questão da efetividade delas ou não. Queria saber se você acha que existe outra solução para que não seja as UPPs nas favelas. E aí, se você quiser, você pode até fazer um link com os lados positivos e negativos da UPP e como foi esse processo aí. Beleza. Eu vou começar assim com, acho que o grande ponto que a gente avaliou muito pouco com os indivíduos, com os atores locais que estavam ali. Então, o próprio termo, se a gente parar para pensar, pacificação remete a uma guerra, ou remete a uma área que tem que ser pacificada, que ela está em violência. Então, teve toda essa conotação militarizada, tanto na concepção das UPP, quanto no discurso, e tem alguns trabalhos sobre isso, que já coloca a violência ou o locus da violência no Rio de Janeiro como se fosse dentro da comunidade. Então, acho que isso assim, já é um grande porém essa lógica. A lógica na lógica discursiva da UPP, ou a forma como ela foi vendida. Eu acho que tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Mas eu acho que essa lógica, a crítica principal do PP, essa lógica militarizada, que por mais que a gente tentou uma política comunitária, uma polícia de proximidade, a gente não conseguiu fugir dessa lógica militarizada, dentro do território e na parte discursiva e política por trás. Mas eu queria só levantar um ponto antes, que a gente às vezes esquece. A UPP, o grande mérito dela, enquanto política pública, foi articular diversos interesses políticos, diversos atores políticos, para fazer a política funcionar, pelo menos no curto prazo. Eu acho que se a gente leu ou ver os relatos da Eduarda Larroque depois, no caso da UPP Social, que saiu de estado para município, toda aquela bagunça, teve uma desordenação política, uma desarticulação política, que provavelmente foi uma das causas do projeto não ter ido mais para frente. Mas nesse começo, a gente teve uma janela de oportunidade, tanto pelo bom momento econômico do Rio e do Brasil. Então, teve o PAC, de um lado, que tinha essa ideia de investir em algumas localidades, tiveram investimentos na Rocinha naquela época, já tinha um pouco dessa demanda. O Rio, o preço do petróleo estava lá no alto. De forma mais prática para o Rio, teve os Jogos Olímpicos, teve a Copa do Mundo, esses mega eventos, e tinha uma articulação razoavelmente boa entre os entes federais, estaduais e municipais. Então, essa janela de oportunidade, com esse interesse ou visibilidade por causa dos jogos,
ajudou o projeto para frente. Isso, assim, é realmente a parte de dificuldade. Eu não fui do governo, não sou, pretendo eventualmente algum dia, se tudo der certo, mas eu acho que a grande questão que eu vejo, e lendo as pessoas que participaram disso, é que é muito difícil articular isso politicamente. E Travou aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou interromper a live aqui, vou falar com o Vinícius e ver se consigo voltar daqui a pouco. Problemas técnicos acontecem. Um momento.